continuidade à pregação da palavra de Deus, falando sobre a transformação da água feita vinho. E nós vamos continuar com o estudo das bodas de Caná da Galileia. E diz assim, João capítulo 2, versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então a palavra de Deus mostra que o Senhor Jesus, depois dele ali pedir que os empregados, os homens, fossem lá encher as talhas de água, e eles o fizeram, encheram por completo, Jesus falou: mas agora tem que passar pelo teste da aprovação. E Jesus fala para eles levarem até o mestre-sala. O mestre-sala era alguém que ficava ali responsável em uma festa, como se fosse o próprio crítico culinário, que iria depois falar de como foi a festa, de como foi servido, ia falar se correu tudo bem, se o que foi servido tinha qualidade ou não. Ele depois iria argumentar sobre aquele evento. Então, pode-se dizer que o mestre-sala é como se ele fosse um crítico, ele iria às festas, depois ele passaria toda a informação, falando como que foi aquela festa, como que procedeu aquilo, se as coisas que foram servidas tinham qualidade, e ele era responsável por provar, para saber se aquilo poderia ser servido. E Jesus falou: vai lá, leva ao mestre-sala para ele atestar se realmente a água feita vinho está o quê? Aprovada. Se bem que os empregados sabiam que eles haviam retirado o quê? Água. Mas então quando que ocorre essa transformação, pastor? No caminho da obediência. Ou seja, no caminho que eles estavam obedecendo a voz e a direção de Jesus, a transformação ia ocorrendo até chegar ao mestre-sala. Eu ensinava hoje e falo para você o seguinte: muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que elas querem alcançar grandes bênçãos na vida. Talvez a bênção do casamento, a bênção de um lar transformado, talvez a bênção de filhos transformados no poder de Deus. Mas é necessário, sim, passar pelos testes da vida de aprovação. Nem sempre a pessoa que realiza, ela está aprovada para realizar o que ela está fazendo. Tem pessoas que muitas das vezes elas realizam coisas ou realizam sonhos ali, mas sem a aprovação de Deus, sem aí o aval de Deus. E muitas das vezes na vida ela passará por vários testes para ver a aprovação. E pessoas, muitas das vezes até hoje, provam dentro de casa, no ambiente familiar, escolhas que ela fez lá no passado. E talvez ainda ela não tenha sido nem testada e nem aprovada. Talvez nas situações do dia a dia, como ela não ouviu Jesus, ela não está tendo uma aprovação. Talvez ela não está tendo uma sabedoria necessária para lidar dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, talvez na criação de um filho. Por quê? Nos testes de aprovação da vida, talvez essa pessoa tenha sido reprovada. Talvez nos testes de aprovação da vida, no sentido família,
talvez essa pessoa até hoje tenha sido reprovada por não estar ouvindo Jesus, por não estar ouvindo a palavra de Deus, por não estar em obediência às Escrituras. Tem gente que muitas das vezes, irmãos, se esquece que obedecer é muito melhor do que ficar se sacrificando e sofrendo, padecendo com uma situação, com um problema, com uma adversidade. Tem gente que muitas das vezes se esquece que dentro do ambiente de família, dentro do ambiente lá, onde pessoas pensam diferentes, vieram de criações diferentes, de pensamentos diferentes, de educações diferentes, para se manter ali a sintonia, a harmonia, para se manter a paz, o amor, a unidade. Ali as pessoas precisam estar em comum acordo e principalmente em comum acordo com a palavra de quem? De Deus. E com o direcionamento que Jesus o que? Orienta. Porque senão elas viverão dentro de lares carregados de briga, de confusão, de discórdia, de desunião e sem a aprovação de quem? De Deus. Aquelas pessoas talvez começaram muito bem, mas hoje em dia talvez o casamento está assim, meio que esfriando, talvez a família está ali meio desorientada, talvez ali o ambiente familiar está um pouco carregado, um pouco pesado, talvez pessoas ali com muitos pensamentos ruins, com atitudes talvez totalmente fora da palavra, fora das Escrituras. E muitas das vezes na aprovação da vida, nos testes da vida, por não haver obediência a Jesus, muita gente sai reprovada. Então o mestre Saulo era alguém que era usado para fazer a aprovação. Então se mostra aqui declarado, que a pessoa, quando ela constitui uma família, quando ela constitui um lar, quando ela constitui ali, até diante de quem? De Deus, o casamento, ela vai ter provações e testes da vida, ela vai precisar ser aprovada. Ela vai passar por situações, vai viver situações que ela vai ter que ser o quê? Aprovada. E esse noivo ia passar por um teste bem no início do casamento. E ali era o princípio. Então, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para o casamento começar como um casamento mal o quê? Mal falado, mal visto. Das pessoas começarem falando, nossa, eu fui no casamento do fulano, mas não tinha nem as coisas de Deus. O casamento faltou as coisas. Poderia ter falado assim, nossa, mas que povo despreparado, que povo desorganizado. Imagina, poderia ali o casamento ficar comentado em toda a Cafarnaum como um casamento que desde o início não obteve o quê? Sucesso. Ainda bem que Jesus estava ali para transformar a água feita o quê? Ainda bem que os empregados que estavam ali estavam dispostos a obedecer, fazer o que Jesus disse. Irmãos, para haver transformação na casa, na família, no casamento, dentro de um lar, a pessoa precisa estar disposta a obedecer Jesus. A pessoa precisa estar disposta a obedecer a palavra, a ver a sua vida ser transformada da água para o vinho. Pode ser algo da boca para fora. Ambas as partes de uma família ou de um casamento precisam fazer a sua parte para haver transformação. Ambas as partes da família precisam aprender a ouvir Jesus e a obedecer as Escrituras o que falam. A decisão não vai partir só de um, tem que partir de ambas as partes da família. As pessoas precisam querer o quê? Mudar.
As pessoas precisam querer o quê? Um amor, uma mudança. Tem pessoas que muitas das vezes, elas dentro de casa, dentro do ambiente de família, exigem muito de um, mas não exigem muito do outro. Ou não exigem muito de si mesma. Talvez é aquela pessoa que cobra muito os outros, mas ela não se cobra, ela não cobra, né, uma mudança da vida dela. Olha para você ver. A mudança estava ocorrendo no caminho da obediência. Olha para você ver. O noivo estava recebendo um elogio, mas quem tinha realizado o trabalho eram os empregados. Se os empregados não obedecem a voz de Jesus, o milagre não acontece. Aqui mostra claro, irmãos, mostra uma realidade, que nos testes da vida, nas aprovações da vida, muita gente passa ali e tem gente que muitas das vezes não passa, não é aprovado. Sabe porque você vai ser testado o tempo todo no quesito família? E uma das coisas que o seu familiar que não é convertido, que não conhece Jesus, que nunca teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele ou ela vai observar são os seus comportamentos, os seus atos, as suas atitudes. Eles vão querer testar e aprovar se na sua própria vida houve transformação. Desde o dia que você diz que está seguindo a Jesus. Desde o dia que você tomou a decisão e diz que está servindo a Jesus, que está ouvindo a voz de quem? Jesus. Talvez quem está passando pelo teste de aprovação é você mesmo. Aquele que se diz cristão, aquele que está com uma caminhada com quem? Com Cristo. Que começou uma vida com Deus. Então, os testes de aprovação do seu familiar, talvez daquele que não é convertido, daquele ou daquela que nunca teve um encontro com Jesus. As pessoas estão vendo na sua vida uma transformação da água para o vinho. Depois que você começou a servir Jesus, você mudou os seus comportamentos, as suas falas, as suas atitudes. Como você lidar no ambiente familiar, como você lidar no seu casamento, como você lidar na criação dos seus filhos. Você mudou os seus comportamentos, as suas falas. O teu testemunho hoje é um testemunho vivo para ganhar almas para Jesus dentro da sua casa. Alguém serviria a Jesus por causa da sua vida que você leva com Deus? Alguém viria para a igreja por causa do seu testemunho de vida dentro de casa? Alguém da sua família, alguém que não é convertido, viria para a igreja por causa da forma que você lidar dentro de casa, porque realmente você mudou da água para o vinho? Você foi transformado, você foi transformada, minha irmã. Então, o teste de aprovação. É necessário se passar pelos testes da vida de aprovação para se receber bênçãos, para acontecer mudanças, para acontecer transformações dentro de casa, ambiente familiar, lares, em realizações de sonhos. Aí continua dizendo, diz assim: então, esse noivo recebeu um elogio, né? Foi dito assim: e disse-lhe todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom quê? O bom vinho. Qual que foi o elogio para aquele noivo? Não, você preservou o que é bom até o final.